queridos ouvintes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do O Que Eu Faço, o seu podcast de finanças e investimentos da CNN Brasil. A Luciana Barreto tá de folga no maravilhoso Rio de Janeiro, então eu toco o barco hoje aqui sozinho. E hoje a gente vai falar sobre planejar o futuro. Geralmente a gente fala aqui de como cuidar o dinheiro, tal, como gastar, como investir, mas é importante planejar tudo isso olhando lá na frente. Futuro de verdade, aquele em que a gente já vai estar velhinho. Eu tô falando da aposentadoria e como a gente pode fazer isso sem ter dor de cabeça lá na frente. Tem muita gente que acha que só é possível ter uma aposentadoria tranquila lá na frente para aqueles que ganham muita grana ao longo da vida. Será que isso é verdade? Será que é só assim? Nesse episódio do O Que Eu Faço, a gente vai falar sobre como se organizar financeiramente, pensando lá na frente, no longo prazo, e formar uma aposentadoria para você que ganha, por exemplo, até R$5.000 por mês. Para destrinchar esse assunto e para nos dar as dicas para conseguir esse objetivo, a gente recebe hoje João Batista Mendes Ângelo, que é diretor de produtos da Zurich Santander. Seja muito bem-vindo, João. Opa, legal, Naka. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Legal, João. Mega obrigado. A gente começa a nossa conversa indo direto para o centro desta treta, deste tema. É possível construir uma boa reserva para a velhice, para a aposentadoria, com essa renda de até R$5.000? É super legal essa pergunta, esse debate, essa reflexão sobre a questão da possibilidade de poupar, de formar uma reserva, quando você tem um salário pré-definido, uma renda pré-definida, né? Uma geração de renda pré-definida, e você aqui está trazendo R$5.000 como alvo de renda, né? E quando a gente fala de longo prazo, dos nossos objetivos para serem realizados daqui a 25, 30, 35 anos, a premissa básica é começar o quanto antes. Não é tão importante o quanto você ganha. Começa com pouco. E o exercício aqui central é começar a acumular recursos o quanto antes. Por quê? Porque isso ajuda muito na disciplina. Você vai aprendendo, vai entendendo como funcionam os mecanismos de investimento, quais as opções. De repente você pode, em algum ponto dessa curva, experimentar investimentos mais ou menos arriscados, entender essas diferenças, né? E quanto mais jovem você começa, melhor até para testar essas opções de investimentos e aprender a identificar os diferentes mecanismos. Né? Falando de alguém que tem um salário de R$5.000, o essencial é a gente entender a realidade dessa pessoa. E tem muitas realidades diferentes, né, Naka? Então, assim, eu posso ter aqui um indivíduo que tem um salário de 5.000, que já é mais maduro, que de repente já está casado, que de repente tem responsabilidades, além de ter responsabilidades com ele, tem responsabilidade talvez com os filhos, com o orçamento doméstico, né? Tem que prover alimentação, tem que prover moradia, transporte para ele, para a família, ou compartilhar essas despesas aí com a sua esposa ou a esposa com o seu marido, né? Então, na verdade, para uma situação como essa, a gente precisa sempre entender bem o contexto de cada pessoa. Um outro extremo disso seria alguém super jovem que está ali com uma renda de R$5.000, mas ainda mora com os pais e de repente não tem despesa praticamente nenhuma com alimentação, moradia, ou pelo menos essas despesas mais significativas na vida de uma família, né? Então, depois de feito esse exercício, depois de entender a realidade de cada pessoa, quer dizer, a gente deveria tentar ter um esforço, pegando a primeira situação, o primeiro exemplo, né? Essa pessoa, provavelmente, ela vai ter dificuldade de fazer sobrar um dinheiro. E aí reside talvez uma grande armadilha, que é a ideia de que nós guardamos o que sobra. Normalmente, o raciocínio mais eficiente, quando você pensa em pessoas com cabeça de poupadores, né? Pessoas que formam reserva ao longo da vida e que têm essa tendência de formar reserva, elas, na verdade, gastam o que sobra, né? Então, é quase o inverso do raciocínio. Quer dizer, você cria um hábito de receber o teu salário e de tirar dele uma parte, que sejam R$100, que sejam 150, R$200, mas essa parte você não conta com ela e você coloca isso num investimento para poder ter uma reserva para quando você precisa, ou mesmo, se não precisar ao longo da vida, para ter essa reserva mais lá na frente, para poupar para a aposentadoria ou para um período mais distante, né?
Muito bacana isso, João, porque o João mencionou, acho que 2 aspectos dos mais importantes no mundo das finanças, que é a disciplina e o tempo. Então, quanto mais disciplinado você for e quanto mais precavido você for com relação ao tempo, começar a guardar dinheiro, poupar, investir, quanto mais jovem você for, mais você vai ter esses 2 fatores jogando ao seu lado. E aí eu faço até um relato pessoal aqui. Eu parto desse mesmo pressuposto que o João mencionou. Quando o dinheiro que eu pago, meu plano de previdência, por exemplo, ele sai da minha conta, é um dinheiro que eu já nem conto com ele, assim, porque ele sai automaticamente no dia em que o meu salário pinga na minha conta. Isso cria o hábito, e o hábito, com o tempo, faz com que você realmente consiga acumular recursos. Antes de falar de onde a gente pode alocar esses recursos, eu queria ouvir um pouco você sobre... Porque muita gente pergunta quanto eu devo guardar, quanto eu devo investir, por exemplo, se eu tenho uma renda de R$5.000. Aí eu queria ouvir um pouco a tua resposta e também jogando esse fator do tempo, porque o quanto é diferente para um jovem, como você mencionou, que mora eventualmente com os pais, de uma pessoa já casada com filhos. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre o quanto eu devo guardar, investir por mês para pensar no futuro. Se existisse uma resposta única, né, para essa pergunta, talvez ela passasse por uma linha de, olha, o quanto você puder e o quanto antes você puder começar também, que se conecta exatamente com os pontos que você super bem explorou aí agora na tua fala. Mas, assim, a gente vê muita regra ligada à porcentagem. É óbvio que isso, de alguma maneira, funciona em algumas situações ou em várias situações, né? Mas a gente volta para aquele contexto da disponibilidade financeira, quer dizer, não dá para comparar a capacidade de poupança, de reserva de um jovem que mora sozinho ou que mora com os pais ainda, que não tem vários custos, contra uma mãe de família que tem ali que ajudar a sustentar, às vezes sozinha, às vezes com um companheiro, ajudar a sustentar toda uma família com seus filhos ganhando R$5.000. São situações absolutamente díspares que requerem, portanto, algum nível de orientação, de reflexão e de conhecimento da realidade, né? Mas o que talvez se possa dizer de maneira geral é que o guardar antes, como você trouxe na tua reflexão, Naka, que seja um pouco por mês, ele é o mais relevante, porque isso quer dizer uma pessoa que consegue guardar R$200 por mês, em um ano, ela, fora a rentabilidade, né, ela já vai ter aí R$2.400, R$2.500 guardados, né, que representariam metade do salário dela, de uma pessoa que tem renda de R$5.000. Embora pareça pouco você fazer uma economia de 200, isso aqui não vai dar para nada, né, mas se você pensa nisso no longo prazo, isso pode dar para muitas coisas, né, e para muitas realidades diferentes também, quer dizer, às vezes eu vou ter um jovem que começa muito jovem a poupar parte do salário dele até de estágio, porque ele aprendeu em casa, porque ele aprendeu com os pais, porque ele vivenciou uma dificuldade, ouviu os pais vivenciarem e isso criou nele um efeito positivo de se resguardar, de ser cauteloso, de ser cuidadoso, de ser previdente, de guardar uma parte do salário. Enfim, por N razões, esse jovem já está mais maduro nesse aspecto de não gastar tudo o que ganha, não usar tudo no consumo do prazer daquele momento, mas talvez reservar uma parte para depois, como pode também estar associado a o exemplo que eu dei de uma mãe de família, eventualmente até que não tem um companheiro para dividir as contas e tem que sustentar tudo. É óbvio que vão ser porções diferentes de guardar dinheiro, mas normalmente vai caber talvez ali abdicar de uma saída semanal, de uma cerveja semanal para guardar 50, 70, 80, R$100 a mais naquele mês, né? E isso exige um esforço. De verdade, é um trade-off entre presente e futuro, né? Eu deixo de consumir hoje para ter algum nível de proteção e conforto para o futuro. Então, assim, eu te responderia mais que esse quanto ele está associado a essas distintas realidades, mas ele deveria nascer de um esforço genuíno de cada indivíduo de entender que a capacidade de poupar ela está intrinsecamente ligada a uma renúncia de uso desse dinheiro para outras finalidades e que quanto antes essa decisão for tomada, se possível até de maneira automática, como você citou, que já vem descontado do teu salário ou que cai na tua conta e já sai dali automático para um investimento, quer dizer, esses mecanismos que parecem mecanismos às vezes meio sem sentido, que não ajudam em nada, eles ajudam muito a criar essa disciplina, porque é como se eu passasse a olhar a minha renda mensal deduzida daquele valor, eu já olho líquida daquilo, como
como você também comentou. E isso, Naka, só para concluir, a gente nota quando a gente compara, e você já deve ter visto ao longo da tua vida situações assim, quando a gente compara famílias de padrão de renda similar, estrutura similar e patrimônios muito diferentes. Não é raro a gente ver esse tipo de situação. Não é raro a gente ver esse tipo de situação. E provavelmente o que determinou que uma família se distanciasse da outra na formação de patrimônio foi a disciplina, a capacidade de, antes de gastar, guardar, que estava presente na família que formou um pouco mais de patrimônio, vis-à-vis aquela outra que talvez tenha sido um pouco mais pródiga, ou não pródiga, mas talvez não tenha conseguido encontrar um mecanismo de conter as despesas para encontrar algum espaço de poupança, tanto quanto aquela outra família encontrou e acabou conseguindo guardar um pouco mais. Mas aí falando sobre os tipos de investimento, João, conta um pouquinho a tua percepção sobre onde colocar esta grana. Muda a minha carteira se eu for jovem ou se eu for mais velho? Onde eu aloco esse recurso que eu estou guardando? Eu entendo que essa resposta também é super ampla, quer dizer, certamente a idade, nem tanto a idade, a distância entre a data que você começa a investir e a data que você estima precisar utilizar os recursos, ela é determinante para você poder tomar mais ou menos risco, por exemplo, respeitando também o teu perfil e a tua capacidade de conviver com volatilidade, de conviver com oscilações relevantes na tua reserva, né? Não precisa ir muito longe, quer dizer, se a gente volta a março, abril do ano passado, que está aí, né? Foi agora, o evento Covid afetou as bolsas em todo o mundo, né? E talvez muitas pessoas que tinham recursos investidos em renda variável naquele momento realizaram um prejuízo assustado, né? Isso é que eu chamo de capacidade de conviver com essa volatilidade, porque enquanto algumas talvez realizaram esses ativos, venderam esses ativos, né, ou sacaram seus dinheiros de fundos que estavam em renda variável porque viram, e é legítimo que façam isso se a pessoa não tem, talvez não seja a decisão mais acertada do ponto de vista de investimento, mas é compreensível que se faça isso para pessoas que não têm o fígado talvez disposto a enfrentar e conviver com uma volatilidade que vê você cair teu patrimônio pela metade, que foi o que aconteceu em muitas bolsas mundiais, né, às vezes até mais do que isso. Enquanto outras tantas pessoas estavam vendo aquele momento como oportunidade, tirando dinheiro de renda fixa e alocando em renda variável e comprando ativos, fazendo ali uma crença, né, entendendo que naquele cenário os produtos estavam os preços estavam subavaliados, né, dos ativos, por conta de uma crise que perduraria ou perdurará por um tempo incerto, que vem nos afetando dramaticamente ainda no mundo todo, mas a gente pode ver o mesmo fato de ângulos diferentes, é isso que eu estou te falando. Então, o tipo de investimento, ele vai depender um pouco desse perfil, do quanto eu tolero ou não tolero conviver com esses riscos, e da distância de tempo entre o início e o final o que eu estimo ser a data de utilização daquela reserva, né? Eu digo estimo porque ninguém tem bola de cristal, né? O Naka começou a formar uma reserva bacana, fez o processo dele todo automático, está conseguindo ter disciplina, mas eventualmente ele pode viver alguma dificuldade que legitimamente, ao longo do caminho, que legitimamente faça com que ele fale, putz, eu acho que eu vou mexer aqui, vou tocar nessa grana agora e depois eu resolvo o meu futuro de novo e começo a pedalar outra vez e organizar tudo isso outra vez. E isso acontece na vida das pessoas, dos trabalhadores, que às vezes perdem parte da sua renda, estamos vivendo isso agora, ou que às vezes perdem até o seu emprego, a totalidade da sua renda, que às vezes encontram no ambiente econômico uma situação dura e que não conseguem se recolocar e utilizam as suas reservas para preservar a dignidade de si mesmo e dos seus familiares, daqueles que dependem dessa pessoa. Então são operações absolutamente legítimas, né? Falando de dois extremos, quer dizer, se você pensar numa reserva de emergência, é legal que esse investimento seja super líquido, simples e que ele possa
permitir acesso com resgate em D0, D+1, né? Então, esse pedaço do dinheiro ele tem que estar mais líquido, e aí tem vários instrumentos, tem vários fundos de renda fixa que vão ter resgates no mesmo dia, tem a poupança, tem uma série de investimentos. E quando você pensa no outro extremo, que seria um investimento para um objetivo de mais longo prazo, a Previdência se mostra como uma opção muito válida, muito bacana, para que as pessoas consigam, utilizando esse recurso, esse instrumento, esse veículo, construir uma reserva e um patrimônio que vai auxiliá-lo lá na frente, ou que vai ajudá-lo a realizar seus sonhos lá na frente, né? Muito bem, João. Mega obrigado pela verdadeira aula aqui sobre como organizar nossas contas pensando lá no futuro. Tenha disciplina, responsabilidade, esteja preparado para as coisas da vida aí, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e o bom é estar preparado. João, mega obrigado pela sua conversa aqui, pela sua verdadeira aula. Eu que agradeço e sempre que precisar aí estou à disposição. Prazer falar com vocês mais uma vez. E obrigado também a você que nos acompanhou neste episódio. Se tiver dúvidas sobre finanças e investimentos, é só usar a hashtag CNN, o que eu faço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.